Senhor tem sido muito misericordioso para conosco, não é verdade, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no texto de 1 Reis, capítulo 12. A palavra que eu vou trazer nessa noite, que vamos meditar, na verdade, há 2 anos atrás, nós a compartilhamos aqui. E eu estava pedindo direção a Deus e me ocorreu de trazê-la outra vez com alguns acréscimos, porque entendo que a palavra dessa manhã vai abençoar seu coração. Já adianto o tema: como tomar decisões sábias em tempos difíceis. Você que está me ouvindo pela internet, compartilhe o link deste culto, convide seus amigos. Se você conhece alguém que está na iminência de tomar uma decisão, por favor, convide esta pessoa para assistir a transmissão dessa manhã, porque certamente nós aprenderemos da palavra de Deus alguns parâmetros que nos ajudam na tomada de decisões. 1 Reis, capítulo 12. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: ide-vos até o 3º dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. E lhes perguntou: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com os açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo, ao 3º dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei.
Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra. Queremos ouvi-la. Oramos para que o Espírito do Senhor fale a cada um de nós aqui e àqueles que estão nos assistindo. Aqueles que vão decidir, que estão na iminência de tomar uma decisão importante nas suas vidas, do trabalho, família, ou outra área qualquer, que os conselhos que vamos extrair da palavra possam servir de auxílio, de ajuda. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Todos nós tomamos decisões. Muitas delas, nós as tomamos em tempos de tensão. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior as implicações, maior a dificuldade para decidir. E nestas horas de conflitos, de dificuldades, nós precisamos de bons conselheiros que nos ajudem com bons conselhos. E embora a decisão seja individual, muitas vezes, o mau conselho pode gerar um enorme prejuízo. Nós até podemos terceirizar a decisão, mas não temos como terceirizar as consequências da decisão. Isso precisa ser levado em conta. É importante, até mais do que isto, fundamental, que nós aprendamos a ouvir bons conselhos, sobretudo em momentos difíceis. Eu estou entendendo, irmãos, que esta palavra, ela vem para muitos aqui nesta manhã, que estão num dilema diante de uma decisão que vão tomar durante essa semana. Que estão pensando, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou decidir? Há pessoas que tomam decisões tão importantes nas suas vidas sem levar em conta as implicações disto. Então eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser dito aqui. Este texto do capítulo 12 de 1 Reis, ele é como se uma dobradiça. Termina a monarquia de Salomão e o reino de Israel foi dividido. A partir do capítulo 12 do primeiro livro de Reis, nós temos o povo de Israel dividido em duas monarquias. Uma, chamada Reino do Sul, liderado pelo filho de Salomão, chamado Roboão, tendo como capital a cidade de Jerusalém. O outro, chamado Reino do Norte, tendo Jeroboão como seu rei, e a capital, a cidade de Samaria.
Aqui é dobradiça. Aqui chega ao fim o reinado de Salomão, que acabou de morrer. Versos 41 a 43, nós temos o epílogo da vida de Salomão. Aliás, capítulo 11 de 1 Reis, nos mostra como Salomão começou bem e terminou mal. Salomão teve um final deplorável. Aquele homem a quem Deus deu uma sabedoria incomparável. Você lembra daquela situação, daquelas duas mulheres que foram a Salomão reclamando de um filho, uma dizendo, meu filho morreu, e a outra dizendo, não, o meu filho está vivo, e outra dizendo, não, o filho vivo é o meu, e elas disputavam, e a sabedoria de Deus dada a Salomão, quando ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança ao meio, e aquela que de fato era mãe, disse assim, não, pode ficar com ela, e ele resolveu a questão. Lembra disso? Pois bem, Salomão teve um ocaso, um final deplorável. Se você ler o capítulo 11, vai descobrir que o que perverteu o coração de Salomão está no capítulo 11, verso 3. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Você sabe quais são os 3 ingredientes que levam o líder à queda? Dinheiro, poder e mulher. Dinheiro, poder e mulher. Não é sem razão que Salomão diz lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é a palavra de um homem que está teorizando. Ele está falando de algo que vinha se constituindo em verdade para a sua vida. Cuidado com o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há pessoas que começam bem, mas terminam mal. E Salomão é um exemplo disto. Morre Salomão, Roboão, seu filho, é trazido ao reino, e o texto diz que ele reúne os anciãos de Israel, e lhes faz uma pergunta, ele pede um conselho, está no versículo 6, como aconselhais vós que se responda a este povo, porque o povo foi a Roboão dizendo, olha, o jugo de Salomão foi pesado. Salomão deixou um legado material fascinante, o templo de Salomão, mas tudo isso foi construído na base de um jugo pesado sobre o povo. E o povo estava cansado, esgotado. E tendo Salomão morrido, eles vão ao seu filho e dizem, olha, o jugo do seu pai foi pesado, alivia a nossa carga. E ele então reúne os anciãos e faz essa pergunta, como é que vocês me aconselham? E eles dão um conselho. Mas Roboão não se sentiu sensibilizado com aquele conselho, que mostra aqui um homem inseguro, que mostra aqui um rei imaturo. Aí ele vai buscar conselho com seus colegas, seus amigos, que cresceram com ele. Que conselho doido! Aumenta a carga. E ele atendeu esse conselho. O resultado
que já era planejado por Deus. O que aconteceu aqui era resultado de cumprimento profético. Está no capítulo 11, a profecia que aponta a divisão do reino de Israel. E nós temos aqui um enredo que gerou essa divisão. Um tempo de crise, crise política, crise espiritual. E eu quero extrair desse texto alguns conselhos, algumas dicas que nos ajudam a tomar decisões sábias em tempos difíceis. Primeira orientação que está permeando toda a Bíblia é de que, diante de situações difíceis, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, preste bem atenção, precisa ser ouvida antes de se tomar uma decisão e não depois de tê-la tomado. Há pessoas que decidem sem uma consulta a Deus, depois o consultam para chancelar algo que ele não foi ouvido, que ele não foi consultado. Compreende? Nem sempre é fácil identificar a voz de Deus, por causa da nossa incredulidade. Como seria bom se a gente pudesse jogar o Urim e o Tumim. Nem sempre é fácil decidir, sobretudo, preste bem atenção, quando implica em coração. Áreas emocionais colocam o indivíduo no cenário fácil, na vulnerabilidade de tomar decisões erradas, porque o coração está comprometido. Entende? A cosmovisão fica equivocada porque o coração está envolvido. Por isso, você que vai tomar decisões de caráter emocional, compreenda que você precisa olhar o problema fora de si mesmo, através do olhar de outras pessoas, porque seu coração está comprometido. E o coração comprometido leva a pessoa a ver o bonito no lugar que está feio. Leva a pessoa a ver o certo naquilo que é errado. Porque o coração está comprometido. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E eu quero dar um exemplo bíblico. O livro de Josué nos relata um episódio muito interessante. O povo de Deus vinha de uma vitória extraordinária sobre Jericó. Você lembra da história de Jericó? A muralha de Jericó não era uma parede como a gente tem, eram muralhas que tinham a finalidade de proteção. A arqueologia chegou a acusar as muralhas de Jericó, em alguns trechos, tendo mais de 3 metros. Raabe morava no alto da muralha. E que vitória extraordinária! O povo de Deus se levanta de madrugada e circunda a cidade de Jericó todos os dias, de manhã bem cedo e no último dia 7 vezes. E no final daquela marcha, o povo começou a bradar. E o que é que aconteceu? As muralhas de Jericó foram ao chão. Há pessoas que não conhecem o texto bíblico e quando a gente pergunta assim, irmão, você está firme como as muralhas de Jericó? Ele diz assim, amém, pastor. Aí a gente tem que dizer, as muralhas de Jericó foram ao chão. Que vitória! Depois eles foram caminhando. A fama dessa vitória foi longe. E a Bíblia diz que os gibeonitas, que moravam a 3 dias de caminhada de onde Josué estava com o exército, ouvindo daquela vitória,
se fantasiaram de peregrinos, pegaram pão bolorento, vestiram roupas usadas e foram até Josué, e foram até a liderança de Israel e disseram assim: olha, nós queremos que vocês façam aliança conosco, porque nós estamos vindo de um lugar distante, ouvimos da fama de vocês, olha aqui o pão que nós pegamos fresco da nossa fornalha, e agora já estão bolorentos, estas roupas que nós estamos usando, rotas, rasgadas, nós as pegamos novas e caminhamos muito e viemos pedir aliança com vocês. E lá no capítulo 9 do livro de Josué, verso 14, nós temos uma informação muito séria. Então, olha o que diz o texto: os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. No dia seguinte descobriram que foram enganados. Sabe por quê? Não buscaram direção do Senhor. Grandes decisões exigem grande tempo na presença de Deus. Algumas com jejum e muita oração. Que decisões implicam em muito tempo na presença de Deus? Uma delas é com quem você vai casar. Casamento não pode ser roleta russa. Aprenda a ouvir a voz de Deus, queridos irmãos e irmãs. Deus tem prazer em que nós conheçamos a sua vontade, que à luz de Romanos 12 é sempre boa, agradável e perfeita. Está comigo até aqui? Repito, se a sua decisão tem a ver com questões emocionais, não se fie no argumento de que eu gosto tanto. Eu gosto tanto. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Ele engana. E se a sua decisão tem a ver com questões emocionais, eu quero lhe encorajar. Eu quero lhe desafiar. Mais do que isto, eu quero lhe exortar a ver a sua situação de fora, através da ótica, da leitura, da percepção de pessoas sérias que vão lhe ajudar a ver aquilo que você talvez tenha dificuldade de ver por causa do coração. Entende? Sim ou não, irmãos? Segundo lugar, agora sim, entrando no texto. Diante de situações difíceis, aprenda a ouvir os conselhos de pessoas certas. No verso 8, diz o texto que ele desprezou o conselho dos anciãos. Conselhos que os anciãos lhe deram. Ele tinha diante de si o conselho dos anciãos e o conselho dos seus amigos. Mas ele optou pelo conselho dos seus amigos, conselho errado, em detrimento do conselho das pessoas que poderiam lhe ajudar. E eu quero dizer para você que diante de situações difíceis, é importante, é necessário buscar conselhos e ouvir pessoas que de fato possam lhe ajudar na tomada de decisões. A primeira e mais importante, sem dúvida, é ouvir a voz de Deus. Mas você precisa também buscar conselhos de pessoas certas. A gente escolhe o conselho pelo conselheiro que a gente escolhe.
Deu para entender? Quem você escolher para lhe aconselhar, você está escolhendo o conselho que você vai receber. Quem você escolhe para lhe aconselhar? E quem você estiver escolhendo para aconselhar vai definir o conselho que você vai receber. E guarde, você terceiriza, mas não terceiriza as consequências. Ouça quem triunfou e não quem fracassou. Você está ouvindo o conselho de ímpios em coisas importantes da sua vida? Bem-aventurado, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aprenda a ouvir conselho de pessoas certas. Entende? Jovem, você que está namorando e vai casar, por favor, preste atenção, ouça seus pais. Ouça seus pais. Sobretudo se forem pessoas tementes a Deus. Duvido que haja alguém que queira mais o seu bem do que os seus pais. É claro que tem pai doido. A gente não pode fazer isso absoluto. Há pai que não tem temor de Deus. Há pai que quer ver o mal do filho. Mas isso não é regra. Mas aprenda a ouvir conselho de pessoas certas. Roboão desprezou o conselho das pessoas certas e foi buscar conselhos equivocados. Está me entendendo? Você vai decidir, por exemplo, abrir um negócio. E você nunca teve um negócio. Eu já vi pessoas que disseram, eu orei a Deus e Deus vai me abençoar. Mas se tivesse ouvido alguns conselhos básicos, de quem está no cenário, de quem está no ambiente, aquela consulta que a gente faz. Eu, por exemplo, se eu for comprar um sapato, eu faço pesquisa. E vou além, eu faço algo que eu não devo fazer, mas eu faço. Depois que eu compro, eu vou pesquisar para saber se eu fiz uma boa compra. Meio doido isso, né? Você vai comprar um carro. Qual é a base? Qual é o básico? Pergunte quem trabalha com carro. Aquele carro é bom? Básico. Entende? Você vai perguntar para quem não conhece nada. Você vai buscar conselho com pessoas certas. E às vezes a pessoa, ela até sabe que vai vir um conselho que vai lhe contrariar. Então ela despreza, vai buscar o conselho de quem vai lhe afagar. Aí depois chora. Você está entendendo? Terceiro lugar, como tomar decisões em tempos difíceis. Primeiro, aprenda a ouvir a voz de Deus. Segundo, aprenda a buscar conselhos de pessoas certas. Certas. Mas em terceiro lugar, diante de situações difíceis, aprenda a ouvir a voz da experiência. Verso 7, teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Ah, se ele tivesse levado em conta o conselho dos experientes, dos anciãos. Provérbios 15, verso 22 diz assim: onde não há conselho, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam.
Provérbios 24:6 diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Ouça a voz da experiência. Experiência não quer dizer necessariamente ouvir conselhos de pessoas que têm mais idade. Porque há pessoas de cabelos brancos, mas que são tão imaturos, que disputam a comida na geladeira com o filho, que brigam com a criança, se colocam no mesmo nível de ação. Experiência tem a ver com pessoas que têm maturidade. E maturidade não tem a ver necessariamente com idade. Você conhece pessoas que têm idade, mas são imaturas? Quem é que conhece? Mas aprenda a ouvir a voz da maturidade. Aprenda a ouvir a voz de quem já passou por momentos difíceis. Por momentos difíceis. Porque quem passou por um momento difícil pode, no mínimo, dizer para você como não fazer. Às vezes eu converso com alguns jovens pastores e eu digo para eles o seguinte: Deus tem abençoado muito o nosso ministério aqui, nesses 43 anos. Muito. E eu posso até não saber dizer o que a pessoa deve fazer, mas eu posso dizer o que ela não deve fazer. Porque algumas experiências me levaram à conclusão de que alguns caminhos não são bons. Aprenda a ouvir a experiência de quem pegou o cabo da enxada quadrado e agora está redondinho. Teve experiência. Meus irmãos, maturidade não vem de livro. Maturidade é gerada na relação erro e acerto. E a pessoa vai amadurecendo. E nós precisamos aprender a ouvir a voz da experiência. Você vai decidir? Ouça a voz de Deus. Busque conselho de pessoas certas. E ouça a voz da experiência. Ah, meus irmãos, eu me lembro, algumas vezes, pastor solteiro aqui em Barra do Piraí, de uma família não evangélica, e fui primeiro na minha casa. 5 anos de convertido, já estava pastoreando em Barra do Piraí, muita coisa não sabia. E algumas vezes, eu pegava o ônibus, ia para Volta Redonda, lá na casa do pastor Israel, seu pai, para ouvir conselhos dele. E eu sentava lá e dizia: pastor Israel, eu estou vivendo esse problema. O que o senhor me orienta? Qual é a sugestão? E ele me dava sábios conselhos. Sábios conselhos. Conselhos de pessoas experientes. Está abençoando você essa palavra? 4º lugar. Diante de situações difíceis, aprenda a ouvir a voz da humildade. Olha que conselho maravilhoso, irmãos, que estes anciãos deram para Roboão. Verso 7. Se hoje te tornares servo deste povo e os servires, humildade. O conselho dos amigos de Roboão era para arrogância, para soberba, mas o conselho dos anciãos era para humildade. Humildade
é extremamente importante, porque nos ajuda a entender que nós temos limitações. Etimologicamente, a origem da palavra humildade está relacionada a uma palavra latina, humilitas, que significa pouca elevação ou modéstia. Ouça conselhos de pessoas humildes. Nós aprendemos muito, irmãos, com pessoas que muitas vezes pouco falam. Mas tem uma humildade. Eu já disse aqui para os irmãos, como eu aprendia com a nossa saudosa irmã Dalva. Como eu aprendia. Eu aprendia visitando com ela. Às vezes, aquela irmã, conversando com ela, e ela compartilhava coisas da Bíblia comigo, e eu ouvi e pensei, meu Deus, eu fiz 4 anos de seminário, não aprendi isso que essa irmã está me ensinando agora. E eu aproveitava. Eu gostava de pedir, irmã, ore por mim, e ela orava dizendo, oh meu filho, aquele jeitinho dela, né? Eu a visitava, ela me recebia, oh meu filho. E eu aprendia com aquele jeito humilde daquela irmã. Que conselheira fascinante. Meus irmãos, lá em Provérbios 15, 33, eu leio assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai, o quê? Diante da honra vai, fuja de pessoas arrogantes, soberbas, presunçosas. Aprenda a ouvir a voz da humildade. Roboão não quis ouvi-la. Então você que está na iminência de tomar uma decisão importante, você anotou aí? Primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Depois busque conselho de pessoas. Terceiro lugar, o quê? A voz da experiência. Ouvir a voz da experiência, pessoas certas. Você que está vivendo problema no casamento, você vai buscar conselho com um camarada fracassado no casamento? Que conselho ele tem para dar para você? Aconselhe-se com gente que triunfou. E não com quem está fracassado. Você vai abrir um negócio e vai buscar conselho de quem diz assim, não faz não, vai dar certo. Tem gente assim, dá certo não. Aí tenta de toda forma jogar você para o chão. Você tem que buscar lá o conselho de quem errou, acertou, mas triunfou. As pessoas que triunfaram, boa parte delas, triunfaram na experiência de erro e acerto. Erro e acerto. Erro e acerto. Quinto lugar. Amém, irmãos? Quantos estão comigo até aqui? Está ajudando você? Você vai sair daqui hoje e vai considerar. No final do culto eu vou convidar, quero orar por você que vai tomar a decisão. Vou chamar você para vir à frente. E você vai sair daqui encorajado a considerar esses elementos se for tomar uma decisão na sua vida. Em quinto lugar, diante de situações difíceis, aprenda a ouvir a voz da conciliação, da paz. No verso 7, o conselho que os anciãos deram
e Roboão desprezou. Se disseres boas palavras, está lá no final do texto, serão teus servos. Palavra de conciliação, palavra de pacificação. Às vezes, vale a pena recuar um passo para dar um salto, 10 passos à frente. Aprender a ceder muitas vezes, isso é vital no casamento. Casamento é uma experiência emocional intensa, em que muitas vezes necessário é ceder. Não ouviu a voz da conciliação. Capítulo 12 de Provérbios, verso 20, diz assim: engano, Provérbios 12, 20. A palavra de Deus diz assim: no coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Ouça a palavra da conciliação. Tem gente que aconselha assim, faz mesmo. E fez com você, faz pior. Detona o outro. Eu se fosse você, já ouviram isso? Se fosse você e eu faria, aí o indivíduo vai e faz, só que a consequência não vai para quem diz assim, não, as consequências não vão para quem diz assim, se eu fosse você, as consequências vêm para você que decidiu. Ouça a voz da conciliação, da paz. Meus irmãos, eu quero relembrar esses itens da nossa reflexão. Como tomar decisões difíceis tomar decisões sábias em tempos difíceis. Vamos ver se vocês guardaram. Primeiro lugar. Segundo lugar. Buscar conselho de quê? Pessoas certas. Terceiro lugar. A voz da? Em quarto lugar. A voz da humildade. Em quinto lugar, ouça a voz da conciliação. Ajudou você? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero orar nesse momento, grupo, por gentileza, já